Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, mais uma vez por tudo, Senhor Deus. Obrigado por estarmos na Tua casa e alegremente, Senhor Deus, Pai, Senhor Deus, entoarmos louvores e sermos gratos a Ti por tudo, Senhor Deus. Ó Pai, ser com todos os Teus filhos, Pai, que alegremente nesta noite contribuíram para a Tua obra, como a Tua palavra nos manda. Obrigado, Senhor Deus. Também ser com aquele que ainda não pôde, Senhor Deus, abre as portas, dá-lhe condições, Pai. Em nome de Jesus que nós te oramos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amados, a gente já sentiu assim um fervor gostoso nessa noite, né? Eu também estou sentindo a presença de Deus. E hoje vai ser como Deus conduzir, certo? Porque eu esqueci o meu caderninho, que eu fiz algumas anotações, esqueci dentro do carro que eu trabalho, mas é o Deus que manda, é o Deus que guia, é o Deus que fala, é o Espírito Santo que age. Nós somos somente instrumentos na mão de Deus, Ele que opera, certo? Nós estamos à mercê da sua glória, da sua majestade. Enfim, nós estamos aqui para podermos sermos canal de Deus, né? É canal de Deus aqui e é canal de Deus aí, certo? Eu dou glória a Deus aqui e vocês dão glórias ao Senhor também aí. Amados, a gente vai fazer uma meditação aqui no livro de Neemias. Neemias, certo? Um grande homem de Deus, um grande personagem aqui da palavra do Senhor, que nos ensina muitas coisas, como também outros personagens. Mas isso, vamos ver aqui o que nós vamos obter, ou então absorver daquilo que nós vamos ler aqui em alguns contextos. Nós vamos ler, irmão, no capítulo 6, Neemias capítulo 6. Há muito assunto interessante aqui nos primeiros versículos, nos primeiros capítulos, mas a gente vai ler aqui só para dar um pontapé inicial, no capítulo 6, versículo 15. Glória seja dada ao Senhor. Irmãos, eu vou lendo, certo? Para a gente não perder tempo. Diz assim no versículo 15. Versículo 15 diz: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Versículo 16: sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito o seu próprio conceito, porque reconheceram por intermédio do nosso Deus, é que fizemos esta obra. Vamos repetir só aqui a última parte, irmãos, certo? É que fizemos esta obra, pois por intermédio do nosso Deus, que fizemos esta obra. Poder sentar, certo? Então, irmãos, aqui onde nós lemos aqui é a conclusão, certo? É o término de uma grande obra, de um propósito muito importante aqui na vida, não somente de Neemias, este homem, mas com todo o resto do povo que estava lá em Jerusalém. Então, ele estava sobre os ombros dele essa, digamos assim, essa determinação dada por Deus, né? Porque muitas coisas, irmãos, convenhamos que às vezes partindo do próprio homem, da nossa própria vontade, às vezes até começamos a andar, começamos a progredir, mas muitas vezes desfalecemos com muitas dificuldades. Mas quando há algo que o coração, né, de Deus, ele faz um link com o seu coração, colocando algo na sua vida, colocando algo dentro de você,
determinando algo em você, despertando algo em você. Você dá o pontapé inicial. Você pode até encontrar dificuldades no meio do caminho, mas você sempre vai concluir, por conta que é Deus que lhe fortalece. Essa é a nossa vida, né? A vida do cristão. Irmãos, se nós formos observar um pouco o contexto dessa maravilhosa palavra, a gente observa aqui no capítulo 1, Neemias, ele sabe de uma notícia, certo? Que o entristece muito a respeito dos seus patrícios, certo? Dos seus irmãos que ficaram em Jerusalém, onde foram, digamos assim, queimados, derrubados os muros, e ele ficou sabendo que estavam todos em um certo situação de miséria. A gente pode ver isso aqui em alguns versículos. Vamos ver aqui, irmãos, eu vou ler rapidamente. Diz assim a palavra, as palavras de Neemias, filho de Alcalias: no mês de Quisleu, no ano 20º, estava eu na cidade de Susa. Veio Hananim, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio, e se acharam lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Diz o versículo 4, amados, que diz assim: tendo eu ouvido estas palavras, eu assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E aqui, irmãos, algo que a gente tem que observar, certo? Neemias, ele estava a serviço do rei, o rei Artaxerxes. Neemias era um servente do rei, ele era o copeiro do rei, que servia a mesa do rei, que servia o vinho para o rei. Era aquele que tinha, um homem que tinha, digamos assim, um apreço do rei, e também a sua atividade era uma atividade muito importante e também de risco, porque toda a comida, todo o alimento que vinha para que o rei comesse, ele tinha que comer primeiro, porque se tivesse envenenado, o rei ficava observando Neemias comendo aquela comida, certo? Para ver se ele ia tombar, para ver se ele ia cair e morrer, certo? E ele comia antes do que o seu rei comesse. Então ele tinha ali um trânsito, certo? Livre na casa do rei. E como nós ouvimos aqui, ele recebeu uma notícia muito trágica, que trouxe tristeza ao coração a respeito dos seus patrícios, a respeito dos seus irmãos. Haja visto, irmão, nós cristãos, nós quando recebemos notícias que não são agradáveis, que não são favoráveis, nós também nos entristecemos. E Neemias não foi diferente. Ele diz que, tendo ouvido estas palavras, sentei, chorei, lamentei por muitos dias, estive jejuando e orando perante o Deus vivo. Uma coisa que começou aqui este culto foi o irmão falando que devemos orar, devemos jejuar, e é isso que a igreja tem e deve fazer constantemente: jejuar e orar. E aqui a gente observa que Neemias, ele era um homem patriota. Ele se preocupava com os seus, ele se preocupava com aqueles que não estavam perto dele, para saber se estavam bem. Mas quando ele ficou, observou e soube que estavam todos em extrema miséria, ele ardeu o coração dele. Irmão, eu creio que nessa hora o Espírito Santo de Deus, certo? Ele veio de uma forma tão poderosa na vida de Neemias.
porque os passos seguintes da sua vida foi tudo em prol para que mudasse aquele quadro, tudo em prol para que resolvesse de uma certa forma aquela circunstância ruim, desagradável, desfavorável para com os seus irmãos. A Bíblia que também o muro da sua cidade querida havia se derrubado e queimado a fogo. Então este homem, Neemias, sentiu na obrigação e o dever de fazer algo, mas ele não poderia fazer algo assim, se levantar aonde ele estava, na casa do rei, e dizer: rei, fica aí e eu vou resolver este problema. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que Neemias, ele buscou o Deus dos céus, buscou o Deus Todo-Poderoso, buscou ao Senhor em oração, em jejum e em prantos, por uma causa. Você deve ter a sua causa perante o Senhor. Nós sempre temos causas perante o Senhor, causas para serem resolvidas. Às vezes é nossos irmãos, às vezes é nosso familiar que ainda não foi alcançado pelo Senhor, e a gente vê que ele é como uma cidade em que os seus muros estão queimados, derrubados, e que tem o livre acesso o inimigo, e a gente fica triste por isso, por conta dos nossos conhecidos e amigos e familiares, e a gente tem que orar e interceder por isso. E o que é que eu posso fazer por isso? Então Neemias, ele ficou com esse coração ardendo em brasas, digo eu, por conta desta situação. Mas a primeira coisa que a gente aprende é que ele buscou ao Senhor em oração. Ele não poderia sair daquele reino sem que tivesse o aval do rei, para que ele fosse fazer alguma coisa em prol dos seus irmãos. E para isso, irmãos, ele teria que orar. Ele não era um cargo que ele poderia se ficar livre facilmente. Ele teria que realmente ter ali a mão de Deus, certo? E a gente observa que ele continuou e disse: ah, Senhor, ó Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele começa a apresentar-se diante de Deus e dizer: Senhor, Tu és grande, Tu és precioso, Tu és poderoso e temível, Pai, que Tu tens aliança, Tu tens misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós amamos ao Senhor, amém? Amém. Você ama ao Senhor? Você guarda os mandamentos do Senhor? Já temos um passo bem dado em direção à providência de Deus. E ele fez esta oração. Aí ele disse: olha, estejam pois atentos os teus ouvidos, ó Senhor, os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo que fala hoje. Certo? E o interessante é que, irmão, na oração de Neemias, que ele não ficou somente dizendo: olha, Senhor, Tu és grande, Senhor, Tu és poderoso, Senhor, Tu és misericordioso. Ele vai apresentar a sua confissão de pecado, ele vai apresentar ao povo o pecado do povo. Um modelo de oração ele também está aqui apresentando, certo? E ele tinha um propósito nisso, irmão. Não há oração sem propósito. Irmãos, não há. Quando você se dedica à oração, você vai aos pés do Deus Todo-Poderoso com propósito, porque o que vem dele para você é com propósito. Se ele vai derramar o teu espírito na sua vida, é para um propósito. Se ele lança uma palavra aos seus ouvidos e vai ao teu coração, é para um propósito. Então a oração de Neemias também tinha um propósito. Não era uma oração à toa, certo? Vamos continuar lendo, irmãos.
Eu estou seguindo assim porque o meu esboço ficou para trás e o Senhor vai dando esboço agora. Aí ele continuou dizendo: a oração do teu servo que faz na tua presença de dia e de noite, de dia e de noite. Então, irmão, isso não foi da noite para o dia. Ele recebeu a notícia, aí foi logo lá, orou, Deus respondeu, e ele já foi, pegou as suas coisas e foi em direção a Jerusalém. Não, ele esperou no Senhor, ele confiou no Senhor. No momento certo, Deus deu a resposta, Deus deu o sinal para ele. Vamos continuar. Então, pelos filhos, a tua presença de noite e de dia, pelos filhos de Israel, teus servos, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos também pecado. Ele não só apontou o pecado do irmão, ele não só apontou o pecado dos seus familiares, ele se incluiu. Olha, pai, eu também sou pecador, eu preciso da tua intervenção, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso que tu haja nessa situação. E nós somos pecadores, irmãos, como nós pecamos, Toda oração, toda vez que nós colocarmos o joelho no chão, é para dizer: Senhor, me perdoa, me perdoa, certo? Me perdoa. E foi assim, E temos procedido, versículo 7, temos procedido de toda corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Certo? Aqui ele está mostrando, através da sua oração, a consequência, certo, de um povo ou de uma pessoa quando não atenta para aquilo que Deus fala. Não atenta. Meu filho, presta atenção, meu filho, guarda os meus mandamentos, escuta o que eu estou te dizendo, anda no meu caminho, não se desvia nem pela direita, nem pela esquerda, mas anda em retidão, em sinceridade de coração e em santidade. Porque o contrário disso, irmãos, acontece isso, certo? A sua vida fica sem rumo, um povo sem rumo. Diga assim: eu tenho rumo. Diga: eu tenho rumo. Meu caminho é Jesus. Diga: meu caminho é Jesus. Nós temos um rumo, irmão. O nosso caminho é os céus, é a glória. Não podemos nos aquietar ou então nos ficar observando as coisas desta vida. Temos melhores coisas que Deus tem para nos dar. Encher do seu Espírito, sentir a presença dele como nós estamos sentindo aqui. Isso não há dinheiro que pague, não há nada nesta vida que pague o prazer de sentir Deus. É maravilhoso. Neemias fez essa confissão, entregando tudo, certo? Ele sabia exatamente o que queria Deus, em oração. Eu quero dizer com isso, irmão, que Neemias sabia o que ele queria, quando ele buscou ao Senhor em oração por conta deste problema. Ele sabia o que é que ele queria diante de Deus. Era uma oração, digamos assim, uma oração que é com os seus detalhes, com os seus pormenores. Às vezes a gente vai orar ao Senhor: Senhor, eu abençoa o irmão, abençoa a irmã. E quando a gente ora às vezes de uma forma mais específica,
Senhor, é o irmão fulano, Senhor Deus, a vida dele está assim, Pai, eu te peço que tu ajude, uma oração mais específica, ou então algo pelo aquilo que você está querendo. Pai, eu estou precisando disso, é assim, 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 é assim, dessa altura, desse tamanho, Pai, que caba nesse espaço aqui, Deus, me dá. Pode ser uma garagem, né? Oh, glória a Deus, né? Mas uma oração específica. Então, Neemias, ele tinha um plano, ele sabia exatamente o que pediria a Deus, e isso é indicado no versículo 11. No versículo 11, a gente diz, quando vamos lá para o versículo 11 do capítulo 1, que diz assim: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe merecer perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Este homem que ele está falando aqui é o rei, certo? Como nós falamos, ele não poderia sair daquele rei sem a permissão do rei, obviamente. O rei teria que dar ordem de conceder, dar-lhe cartas, dar-lhe autorização para que ele pudesse sair daquele lugar e não ficar somente na oração, é partir para a ação naquele lugar. E o versículo 2, irmãos, no capítulo 2, a gente vai ver justamente isso, certo? Este homem diante deste rei, certo? E o rei vê como está o seu semblante. Irmãos, quando a gente se preocupa com algo, irmãos, quando a gente está preocupado com alguma coisa, é difícil a gente disfarçar, certo? Um irmão ou uma irmã que observa bem, vai olhar para você e ver assim: não, Firmino, o que é que o senhor tem? Está meio cabisbaixo, está meio entristecido, foi que houve? Me diga aí, pode dizer, vamos orar junto. A gente observa quando uma pessoa está com um problema e às vezes deixa transparecer pelo menos por um pouquinho, certo? Então Neemias, ele estava transparecendo. Isso também era um risco para a sua vida. Para servir na presença do rei, tinha que estar realmente feliz, mesmo não estando feliz. Tinha que mostrar alegria, mesmo não tendo alegria. Mas o rei percebeu que aquele homem, algo estava acontecendo com ele, algo estava entristecendo o seu coração, certo? Então ele assim, o rei me disse: por que estás triste o teu rosto? E se não estás doente, tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira, porque ele não era para estar triste, irmão, certo? E lhe respondi: viva o rei para sempre, como não eu estaria. Aí ele vai e desabafa, né? O rosto, como eu não estaria triste o rosto, se a cidade onde está o sepulcro dos meus pais está assolada e tem portas consumidas pelo fogo. Aí disse-me o rei: o que me pedes agora? Então, irmãos, aqui foi aquela dita frase dos crentes, nós, né? Eita, é de Deus, né? Já diz isso, né? Um momento, uma circunstância, você, eita, isso é de Deus, né? Quando o rei olhou e disse assim, né? E disse o rei: o que me pedes agora? Eita, o coração dele deve ter saltado. Olha aí, é Deus dizendo. Então o Espírito Santo, olha aí, escuta só, é agora, esse é o momento. Por isso é importante, irmãos, escutar a voz de Deus. Por isso é importante dar atenção ao que o Espírito Santo nos fala, né? O Espírito Santo nos fala, e ele fala, glória a Deus. Com certeza, você sabe disso, né? Então, aí ele fez
aqui nessa frase seguinte aqui, ele fez uma oração, aquela oração relâmpago, né? Ele disse: então orei ao Senhor dos céus, porque o rei perguntou, né, a ele o que é que ele iria pedir, né, por conta de todo esse problemático. Aí ele orou, certamente ele fez aquela oração em espírito: Senhor, e agora me dá a palavra, Senhor, me dá a palavra, me dirige, Pai, para que eu fale, Senhor Deus, e este homem entenda, para que eu fale e este homem compreenda, para que eu fale, Senhor Deus, e ele seja tocado o coração pelo aquilo que eu vou falar. Você já teve em circunstâncias assim, amados? Se você não teve, você vai passar por isso. E não esqueça de estar sempre aguardando, esperando o momento de Deus. A gente é apressado, né? Como nós somos apressados? A gente dobra o joelho, faz o pedido, quando se levanta, Raquel está aqui. Cadê? E não é assim que funciona. Deus vai dando as dicas, Deus vai mostrando os pormenores, Deus vai fazer você crescer na medida. Às vezes a gente pede coisa que a gente não pode receber. Aí diz: não, agora não. Eu vou fazer esse menino, essa menina, este meu servo, esta minha serva, crescer um pouco mais. Receber o que ele está me pedindo. Assim funciona, certo? Aí então ele disse, versículo 5: e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se é do teu servo acha merecer, certo? Em tua presença. Eu acho interessante essa forma de apresentação como era nessa época, né? Para se achegar à presença dele, para poder se pronunciar: olha, Senhor, achei graça aos teus olhos. Não é chegar de uma vez, não, né? Aí ele diz, certo? Peço que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Lembra que eu falei no começo? Certo? A oração dele tinha um propósito. Não é uma oração de qualquer jeito. Oh, Senhor Deus, ajuda lá aquele povo. Não, ele queria era instalar. Ele queria era colocar pedra sobre pedra. Ele queria botar a mão na massa. Certo? E a obra de Deus, irmãos, está precisando de homens e mulheres que queiram fazer isso. Pegar a pedra, botar uma sobre outra, fazer a massa. A obra de Deus está precisando. Está precisando. Certo? Poucos são os ceifeiros, e assim a palavra de Deus nos diz. Certo? Porque obra e trabalho tem. Aí ele disse, né? Para que eu reedifique. Aí, irmão, começou todo o processo, certo? Todo o processo. O rei, ele não somente escreveu, deu carta de autorização a Neemias, mas como deu a ele autoridade. Só que essa autoridade aqui, né, ela tem a mão de Deus, certo? O rei deu cartas com autorização para ele pegar os materiais e começar a obra, mas ele recebeu unção, a autoridade de Deus para a obra. Deus não lhe chama sem lhe capacitar. Deus não lhe chama sem que Ele dê autorização na sua vida. Deus não lhe chama sem que você seja revestido de poder, de unção para a obra. Porque se não fosse assim, Neemias, no primeiro investida do inimigo, no primeiro levante, ele teria voltado para trás, ele teria recuado, certo? Mas não foi isso que ele fez, certo? Então, a gente observou até agora que Neemias, ele tinha um objetivo muito forte, tinha uma direção muito firme na sua vida, para ser um instrumento de Deus nessa reconstrução dos muros de Jerusalém.
não era, irmãos, um trabalho fácil. Como a obra de Deus, irmãos, não é fácil. E nos últimos dias em que estamos, irmãos, está ficando cada vez mais difícil. Certo? Pastor, vai melhorar a próxima semana? Olha, não garanto, certo? Porque eu posso, né, adiantar, é porque as coisas vão mais se afunilando, certo? As coisas vão a cada dia mais se afunilando. Ou o crente, ele fica firmado na rocha, ou ele vai ser abalado, ele vai ser derrubado pelas ondas desta vida, certo? Por isso que é importante vigiar, se consagrar, certo? Então, agora, Neemias começa no capítulo 4, vamos pular para lá, eu vou começar aqui, no capítulo 4, Neemias, ele começa todo o processo de edificação do muro. E para os olhos humanos, irmãos, isso era um trabalho praticamente quase que impossível. É o mesmo que você ter um sonho em realizar algo, e que chega alguém para você assim: rapaz, você fazer isso aí, rapaz, não acredito não. Então era mais ou menos isso assim que começou a história de Neemias nesta construção. Então, o primeiro versículo do capítulo 4 diz assim: tendo Sambalate ouvido que edificavam o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu os judeus. Começou difícil o trabalho, né, irmãos? Começou difícil. Já começou com levantes. A intenção de Neemias era a melhor, e é a melhor possível, né, para que a obra do Senhor progrida. Mas sempre surgiu na vida de Neemias Sambalate, certo? Ficando irado. Tem gente que não quer ver o teu sucesso, né? Às vezes, muitos pregadores usam esse termo, né? Tem gente que quer ver que você cresça, não quer ver o teu crescimento, né? Mas se você está crescendo na presença de Deus, não tem Sambalate, certo? Que dê conta. Você vai continuar crescendo, amém? A presença de Deus vai continuar crescendo, vai continuar sendo abençoado, amém? Não tem Sambalate que dê jeito, né? Se você está na presença de Deus, pode continuar, certo? Pode continuar. Vai vir dificuldade, mas continue, certo? Então aqui diz que Sambalate se ardeu em ira e se indignou e escarneceu muito, certo? Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, certo? Aí disse: olha, quem que fazem estes fracos judeus? Certo? Isso é para intimidar. Então, Neemias, ele, nesse processo de reconstrução, começou a ter esses embates para tentar desanimar aquilo que Deus colocou no coração dele, certo? Você talvez já tenha passado por isso, talvez esteja passando. Deus está com você em um processo, aí chega algum para dizer que isso não é certo, está errado e tal, para que você se entristeça, certo? Quando é de Deus, pode ficar tranquilo, certo? E aí diz: permite-lhes a isso, sacrificarão, darão cabo num só dia, renascerão caso dos montões de pó, de pedras que foram queimados, certo?
Agora você imagine, né? Estão levantando os muros, aí vem um dar uma piada, vem um dar outra piada, certo? Para que desmotive o seu trabalho, desmotive o que você está fazendo. Se Deus te chamou para fazer esta obra, irmãos, não escute a voz do inimigo, escute somente a voz de Deus. Certo? Amém? Amém? É melhor escutar a voz de Deus. E o que Deus falou para ele foi: olha, meu filho, você vai, eu vou lhe dar todas as ferramentas, certo? Vai ter dificuldade, mas continua, permaneça, permaneça. Então, a gente observou que Neemias começou a ter grandes problemas. No versículo 3, e diz assim: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Certo? É tentar desfazer o que você está fazendo. É tentar colocar para baixo o que você está fazendo em nome de Deus. E eu continuo dizendo: se você está sendo guiado por Deus, continue. Não dê ouvido a conversas. Não dê ouvido a conversa. E Neemias, ele passou por tudo, por todos os tipos de levante, certo? Para que ele parasse a obra. Foram para atemorizar eles, se levantar contra eles. Estavam edificando, mas Neemias não parou. Certo? Vou aqui adiantar. E a gente pode observar, irmãos, que a Neemias, ele suportou todos os embates. Ainda no capítulo 4, né, eles ficaram, como eu disse, Sanbalate e os outros ficaram irados por conta dele ter começado aquela obra, certo? Para tentar desmotivar eles. Aí, no versículo 7 e 8, nós vemos novamente os inimigos irados. Desta vez eles tinham um plano, porque a gente sabe, irmão, quando o inimigo vem para derrubar você, ele tenta uma vez, não consegue, ele vai tentar de novo, mesmo que ele não consiga, ele vai tentar de novo, ele vai tentar de novo, certo? Ele vai tentar. Aí no versículo 7 e 8 nós vemos novamente o inimigo irado, e desta vez tinha um novo plano. Eles queriam distrair o povo, tirar-lhes o foco. O inimigo quer sempre nos colocar medo. Por quê? Porque o medo, irmão, traz desânimo. O medo paralisa. O medo, ele amplifica as possibilidades negativas. A gente com medo, é mais probabilidade da gente dizer assim: vai dar errado, pensar que vai dar errado, certo? E Neemias resistiu ao diabo mais uma vez, podemos dizer assim. Porque se a gente, irmãos, for observar o que diz em Tiago, no capítulo 7, a Bíblia diz lá que a gente tem que primeiro sujeitar-nos ao Senhor, não é assim? Sujeitar-nos, pois, a Deus, certo? E resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E assim diz a palavra. Então, a primeira coisa Neemias começou a fazer, ele se sujeitou a Deus, obedecendo a Deus, colocando-se dentro da vontade de Deus, orando ao Senhor, buscando ao Senhor de todo o coração. Ele estava no primeira parte deste versículo lá de Tiago, ele estava se sujeitando-se a Deus. Aí o próximo passo era resistir às afrontas, resistir até o último instante, certo? Vou terminar aqui, não posso me alongar, né? Mas a gente vai
tirar algumas lições. Até agora nós estamos tirando lições disso, né? Então o inimigo, ele não se deu por vencido. Ele continua atacando vez após vez, mudando a sua estratégia, tentando tirar Neemias do território para o qual Deus havia permitido que ele estivesse. E no capítulo 6, no versículo 2, que nós lemos, né, ali o convite, capítulo 6, ali o inimigo faz um convite, certo? Aqueles convites assim, todo cheio de malícia, né? Um convite, certo? Dócil do inimigo, né? Venha para conversar. O inimigo queria que ele parasse a obra para bater um papo lá com ele, conversar. E muitas vezes o inimigo quer fazer isso conosco. Nós estamos numa caminhada até boa, nós estamos até numa construção boa, certo? Com Deus. E o inimigo quer tirar a nossa atenção, tirar o nosso foco. Mas Neemias, ele estava de fato na presença de Deus. Ele estava observando e vigiando. A gente tem aprendido na palavra de Deus que Deus diz: olha, meu filho, vigie e ore, né? Vigilância e oração, oração e vigilância, para que a gente não caia em tentação. Porque, irmãos, Neemias não estava nesse propósito, certo? E Neemias conseguiu. Já está no final ali, irmãos, não vou prosseguir. Mas o que a gente entendeu até aqui é que Neemias, ele se colocou, se entregou a uma grande obra, uma obra importantíssima, que era a reconstrução dos muros de Jerusalém. Era o primeiro passo para grandes coisas acontecerem. Certamente, assim como Deus usou Neemias, Ele vai usar também a sua vida, e pode estar até usando nesse sentido. Você está sendo um construtor de algo que Deus colocou no seu coração. Já veio embate, já veio levante, já veio alguém para lhe trazer medo, temor, já veio alguém, né, enviado nas mais longínquos lugares, que não é da parte de Deus, para te tirar o foco. Mas graças a Deus que você ainda está firme. Graças a Deus, ao nosso Deus, que você se mantém firme, certo? Então, o propósito destas palavras hoje à noite é para que a gente se mantenha firme, certo? Deus colocou algo precioso nas minhas e nas suas mãos, e a gente tem que ir até o fim disso. Não se preocupe com os levantes, não se preocupe com as afrontas. Se você tem certeza que aquilo que Deus lhe chamou é de Deus, é real, é algo sério, você entende que isso realmente é para você prosseguir e encontrar com o Senhor na frente, a gente não pode parar por nada. Amém, irmãos? Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar, agradecer a Deus, certo? Não quero me alongar, não sei que alguns irmãos moram mais distantes e os dias são difíceis, são perigosos, e a gente tem que orar uns pelos outros, né? Ainda tinha algumas coisas muito legais para falar aqui, em outro momento a gente fala, e eu já comecei pelo fim, né? Havia concluído, e todos ficaram admirados, né? E um dia a gente vai chegar ao plano final, certo? E vamos ficar todos admirados, porque nós conseguimos ir até o fim, até as últimas consequências. Glória a Deus. Deus. Aleluia. Nós vamos orar. Amanhã tem oração, o irmão Pimenta está nos lembrando aqui. Temos oração, 3 horários, né? A partir das 5 da tarde. A partir das 5 da tarde temos oração aqui na nossa congregação. E nós vamos intensificar mais orações aqui, viu? Vamos passar essa semana, depois a gente vai conversar para a gente fazer orações aqui, certo? A pleno vapor.
Todos Glória a juntos Deus. louvando. Eu quero oração assim, quero essa oração louvando, adorando. Vai ser um culto de oração. Em nome de Jesus. Amém? Quem quer oração? Eu e a minha casa. Nós vamos orar por todos, em nome de Jesus. Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por nos reunir, Senhor Deus, nesta noite, neste lugar, Senhor Deus. Estamos aqui no Teu nome, Pai. Estamos aqui, Senhor Deus, porque nós temos o conhecimento, o entendimento, Pai, que nós temos que estar unidos, congregando, Senhor Deus, na Tua casa, para ouvir da Tua palavra, Senhor Deus, para compartilharmos experiências, Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai, que Tu, Senhor Deus, o Senhor possa, Pai, fazer com isso sempre no meio do Teu povo, Pai, reunindo o Teu povo, trazendo o Teu povo, despertando o Teu povo para a Tua casa, Senhor Deus, para aqui neste lugar, Senhor Deus, nos alegrarmos e Te servirmos, Pai, como a Tua palavra nos diz. Pai, agora nós, Pai, pedimos pelos nossos irmãos, Pai, por todos aqueles, Pai, que nos escutaram, Senhor Deus, e aqueles, Pai, que não estão nesta noite aqui, estão nos seus lares, pessoas que estão com enfermidade, Pai, nós apresentamos este povo, apresentamos os nossos irmãos, e sabendo, Pai, que Tu és um Deus misericordioso, um Deus que opera maravilhas, e nós, Pai, colocamos estes filhos Teus nas Tuas mãos, para que Tu venha curá-los, sará-los, fortificá-los, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós Te pedimos e já Te agradecemos. Pai, levante suas mãos. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a unção e a consolação do Espírito de Deus esteja com todo este povo, e este povo abençoado diz: Amém. Amém.